Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Estava lá ouvindo os seus amigos conversarem sobre as novidades dos jogos de RPG. Eles, bastante animados, contando as suas experiências. Pascal apenas ouvia. Era bastante introvertido e ficava sempre de lado nas conversas. Adorava ouvir, mas quando era sua hora de falar, ele balbuciava alguma coisa e voltava a se calar. Na lanchonete, ele via a hora passar, enquanto a jogatina de um RPG de tabuleiro rolava. Ele a todo momento se enfiava atrás do canudo do refrigerante e se afundava na batata frita. Assim que a partida foi finalizada, os amigos se despediram e Pascal pôde finalmente se livrar daquele tormento do convívio social e voltar para a tranquila solidão do seu quarto. Depois de pagar a conta, ele desceu os degraus rapidamente e ganhou a rua. Ele sempre caminhava de cabeça baixa e pensativo. Parecia ter medo de encarar qualquer pessoa de frente. Em um momento de reflexão pesada sobre momentos marcantes de um jogo roguelike, Pascal, para o seu horror e medo, viu um dedo humano todo ensanguentado e caído na rua. O dedo era gordo e parecia ser o anelar, pois ostentava um anel de casamento brilhante de ouro. Ele ficou um tempo obcecado e paralisado olhando para ele. Como isso era possível? O que aconteceu com o dono desse dedo? O barulho de uma buzina muito alta o tirou do estado pensativo e o trouxe de volta à realidade. Pascal decidiu então ir embora. Mas quando estava 2 esquinas à frente, a sua curiosidade mórbida o fez dar meia volta e ir ao lugar onde o dedo estava caído. Assim que chegou ao local, ele olhou para os lados, se certificando que não tinha ninguém olhando. Retirou uma das suas meias e pegou aquele dedo gelado e sujo de sangue. Enrolou aquilo na meia e colocou no bolso. Depois disso, se apressou para chegar logo em casa. Temia que alguém tivesse visto e começasse a o seguir. Então, tomou toda a cautela de dar umas voltas no quarteirão para disfarçar. Depois, ele parou em uma drogaria para comprar formol. Tentou disfarçar a timidez ou nervosismo e comprou logo uma garrafa de 1 litro. Pagou a balconista e foi embora. Pascal queria manter aquele dedo conservado. Então, em casa, pegou um pote de vidro, colocou o dedo e o formol. Deixaria como cenário do seu quarto, ostentando aquele dedo na prateleira, junto com a sua coleção de bonecos de filmes de ação. Aquele toque mórbido dava ares mais assustadores ao seu quarto, algo mais imponente. Talvez aquilo seja o caminho para que ele se torne mais confiante. Quem sabe? Observando de perto o dedo dentro do pote, ele percebeu que havia uma marca, uma espécie de emblema desenhado no dedo. Estava bem fraquinho por conta da mancha de sangue. Ele então
Retirou o dedo do pote e quis olhar bem, usando uma lupa. Assim que ele conseguiu entender o desenho, copiou para um papel. Mais tarde, ia pesquisar se existia algum significado na internet. Colocou o dedo de volta no pote e foi dar uma descansada. Mas sempre que você mexe com o desconhecido, com algo que foge à natureza humana, algo mórbido que mexe com as emoções mais profundas do seu subconsciente, você acaba sonhando com coisas perturbadoras, se tornando um pesadelo real e horripilante. Pascal suava, molhando sua roupa de cama. Ele, muito agitado, coração palpitando com força além do normal. Ele sabe que está sonhando, mas não consegue acordar. E essa sensação de horas, na verdade, se passaram apenas minutos. E ele acaba despertando curioso e assustado, com a imagem da tatuagem do dedo em mente. Ele correu e ligou o computador. O que ele descobriu fez arrepiar todos os pelos do seu corpo, do topo da cabeça até as pernas. Um choque elétrico descendo pela sua espinha. Desesperado, ele olhou o dedo na sua prateleira. Um troféu inesperado. O agarrou, fez o sinal da cruz 3 vezes e, pedindo perdão por um crime que não cometeu, o arremessou pela janela. Agora, escondido no quarto, embaixo das cobertas e com todas as portas trancadas, Pascal imaginava se não tinha feito aquilo tarde demais. Estava com medo de não ter mais volta, de ter se livrado muito tarde. A porta estava escoltada pelo sofá, mas ele escutou passos firmes longe. A porta da sala começou a se abrir. As pessoas, ou a pessoa, que estivesse do outro lado, não precisaria usar da força, apenas do jeito. Depois, empurrou o sofá e entrou na casa. Passos devagar. Pascal ouvia tudo em silêncio. Queria gritar e pedir ajuda. A luz da casa foi desligada. Ele viu o sinal do celular se perdendo. Estava agora incomunicável. Sussurros no corredor. Pediam calma e um ataque rápido e preciso. Pascal agora estava pedindo ajuda a todos os santos. Algo gemeu do lado de fora do seu quarto. Não era para ter mexido com um desconhecido, garoto. Agora, o seu fim está próximo. E o desconhecido veio buscar o seu prêmio. O dedo havia sido apenas uma isca, uma armadilha para pegar algum incauto que tivesse a curiosidade mórbida. Pascal caiu perfeitamente, assim como um peixe caindo de boca no anzol. Agora a porta se abre de supetão, e mãos ossudas e monstruosas agarram aquele jovem, que tenta gritar, mas não consegue. Em pouco tempo, ele foi dragado, quase que por inteiro pela criatura, restando apenas um dedo, que ficou caído no quarto. Mais tarde, outra criatura o buscou, levando embora e deixando em algum canto caído na cidade, como uma corrente macabra que continuava o seu ciclo. O telefone tocou pela 1000ª vez naquela delegacia, pela 1000ª vez naquele dia.
O delegado já estava de saco cheio de ouvir aquele barulho infernal. Mas dessa vez era algo importante. Dessa vez era ninguém mais e ninguém menos do que o prefeito. Assim que o delegado atendeu, ele descobriu que não queria estar ali. Ele não queria estar vivo. Ele queria estar trabalhando em qualquer outro lugar em que a pressão seria menor. Tipo empacotando caixas da Amazon ou algo que o valha. O prefeito estava muito irritado e deixava isso bem claro em suas palavras. Delegado, aquele corpo está há 3 dias pendurado naquela árvore. Ninguém resolveu ainda esse problema. O que vai precisar acontecer? Espero que isso seja resolvido hoje de noite. Estamos entendidos? A cada dia que aquele maldito corpo fica pendurado naquela maldita árvore, mais e mais turistas deixam de vir à nossa cidade. E o prefeito desligou o telefone bravo, antes que o delegado pudesse pensar em uma resposta. Como os turistas de uma outra cidade, de um outro país, saberiam daquele corpo? Bem, deixa para lá. E imediatamente o delegado pegou o telefone e repassou a bronca a outras pessoas. É assim que funciona a hierarquia. Um ouve calado e passa para o outro ouvir calado, e etc. 3 dias atrás, uma criança brincava perto dos limites da floresta da cidade. Sua bola havia caído ali. E quando a criança foi buscar para prosseguir com as brincadeiras, viu um homem pendurado por uma corda na árvore. A criança tapou a boca com a mão. Estava assustada com aquela imagem e saiu correndo para buscar ajuda. Assim que os peritos chegaram, a noite caiu rapidamente e algumas coisas começaram a ocorrer ao redor. Os peritos estavam esperando que algum animal pudesse aparecer e atacar. Mas não existiam predadores assim, ali tão perto da cidade. Eles não andaram nem 1 minuto da rua para a floresta dentro. O corpo estava quase na estrada, muito perto da vista das pessoas. Eles olhavam de perto o corpo e notaram algumas marcas misteriosas, como se desenhadas na pele, indicando que ele havia sido morto por alguma seita ou algo do tipo. Eles aproveitaram e tiraram algumas fotos e colheram as pistas ao redor. O caso indicava que pudesse ter sido um assassinato. Mas quando os peritos começaram a trabalhar no corpo, remexer os seus bolsos e pensar em retirar a corda e descer ele da árvore, um homem apareceu vindo de dentro da floresta. Eu não faria isso se eu fosse vocês. Os 2 peritos deram um pulo de medo e rapidamente largaram o corpo da árvore. O homem, de aparência bem velha, continuou contando. Se esse corpo for retirado dessa árvore, uma enorme maldição se abaterá sobre a cidade. É um aviso que eu estou dando. E se eu fosse vocês, daria o fora rapidamente. Sinto que o mal está chegando e ele tem pressa. É algo ancestral e que nunca descansa. Os 2 homens, engolindo em seco, ficaram lá, esperando que aquele misterioso homem estivesse falando que estava apenas brincando. Tudo não passava de uma lenda ou de uma brincadeira de mau gosto. Mas o homem apontou para algo dentro da floresta. E os homens ouviram e viram. Primeiro, um barulho de algo se arrastando pelo chão de folhas e gruindo. Depois, uma fumaça densa com sons de engrenagem se aproximando.
Os 2 homens não quiseram ver o que era. Recolheram rapidamente as suas coisas e foram embora. Iam trabalhar no laboratório. De manhã, mandariam alguém vir e retirar o corpo e levar ao IML. No dia seguinte, ninguém teve a coragem de retirar o corpo. Ele já estava fedendo muito e estava rodeado por diversas moscas varejeiras que colocariam os seus ovos. Em breve, milhares de vermes estariam andando naquele corpo. Mas o misterioso homem estava lá, como um guarda, para contar as histórias mais macabras e assustar quem quisesse mexer no corpo pendurado. Novamente, os homens não conseguiam retirar o corpo da árvore, e eles foram embora. Depois da enorme bronca que recebeu, o delegado furioso mandou que 4 voluntários fossem lá retirar o corpo, imediatamente. Ele não queria desculpas dessa vez. Aquele corpo tinha que sumir de lá, hoje. Não poderia ficar novamente para o dia seguinte. Quando o grupo de voluntários foi para retirar o corpo, ouviram do mesmo homem a mesma velha ladainha de sempre, que as maldições viriam, que elas eram sem precedentes e que eles seriam os únicos responsáveis pelo mal que se abateria sobre a cidade. Mas sabendo que eles não poderiam voltar sem o problema resolvido, eles cortaram a corda e retiraram o corpo, ali mesmo. E seguindo as recomendações, como ninguém havia reclamado o corpo, enterraram ali mesmo na floresta. Depois de terem enterrado o corpo, fizeram uma pequena prece e colocaram uma plaquinha improvisada para marcar o lugar em que ele havia sido enterrado. O homem misterioso ficou de longe o tempo todo observando o trabalho dos voluntários. Ele apenas sacudiu a cabeça e pensou: idiotas! Eles liberaram o mal. Agora, que arquem com as consequências. E do mesmo jeito em que ele aparecia, ele sumiu entre as árvores. Assim que eles foram embora, os voluntários, uma névoa densa começou a sair do buraco, aonde o homem havia sido enterrado. A névoa trazia um misto de dor e lamento, algo que foi se aprofundando nas casas, nas residências daquela pacata cidade, inundando o coração das pessoas, do delegado ao prefeito. Conforme o terror se alastrou na cidade, trazendo mortes e destruição e uma angústia terrível nas pessoas, o cenário desolador perfeito para o macabro filme de horror. Os voluntários perceberam tarde demais que tinham trago uma maldição para os seus lares. Um aviso que você deve sempre confiar nas palavras das pessoas mais velhas